Você sabia que Deus assim desenhou um calendário todo especial para o povo de Israel? Por trás de cada sacrifício, de cada festa, da rotina de fé, existe um segredo poderoso para quem deseja uma vida espiritual sólida. Vamos descobrir juntos como é que a disciplina diária e a celebração das vitórias caminham lado a lado nos capítulos 28 e 29 de Números? Vem comigo! Mas antes eu quero te pedir para deixar o seu like. É de graça, não custa nada. E você vai me ajudar, porque o YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai encaminhar para outras pessoas. Bora começar nossa leitura? Vou ler os dois capítulos, tá? 28 e 29, e depois a gente vai conversar sobre o que a gente entendeu. Ok? Combinado? Então vamos lá, abra sua Bíblia, eu vou ler nessa Bíblia viva aqui, e você abre a sua Bíblia, Números 28. Então vamos lá, deixa eu me aproximar aqui. Bom, e o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas e diga-lhes: tenham cuidado para não se esquecer de me trazer nos dias certos as ofertas de alimento preparadas no fogo com aroma agradável para mim. Diga-lhes: diariamente vocês devem oferecer ao Senhor como oferta queimada 2 carneiros sem defeito e com 1 ano de idade. Ofereçam um cordeiro de manhã e outro no fim da tarde, juntamente com uma oferta de cereais de 1 jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de azeite. Essa oferta queimada é diária e conforme foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável ao Senhor. Junto com cada cordeiro deve haver uma oferta de bebida, de 1 litro de bebida fermentada. Derrame a oferta de bebida para o Senhor no santuário. No fim da tarde, ofereçam outro carneiro junto com as mesmas ofertas de cereais e de bebida que vocês prepararam pela manhã. Essa oferta queimada será de aroma agradável ao Senhor. Todo sábado, ofereçam 2 carneiros de 1 ano sem defeito como oferta queimada, juntamente com a oferta de bebida e a oferta de cereais de 2 jarros da melhor farinha amassada com azeite. Essa é a oferta queimada para cada sábado, além da oferta queimada diária e da oferta de bebida. No início de cada mês, apresentem ao Senhor 2 novilhos como oferta queimada, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Esses animais não devem ter defeito. Para cada novilho, ofereçam uma oferta de cereais de 3 jarros da melhor farinha amassada com azeite. Para o carneiro, uma oferta de cereais de 2 jarros da melhor farinha amassada com azeite. E para cada cordeiro, uma oferta de cereais de 1 jarro da melhor farinha amassada com azeite. Essa oferta queimada é de aroma agradável ao Senhor. Para cada sacrifício deve haver ofertas de bebidas, 2 litros de vinho para o carneiro, 1 litro, e para cada cordeiro 1 litro de vinho. Vamos lá, continuar aqui. Essa será a oferta queimada mensal durante todo o ano, além da oferta queimada contínua, juntamente com uma oferta de bebida, será oferecido ao Senhor 1 bode como oferta pelo pecado. No 14º dia do 1º mês de cada ano, vocês devem celebrar a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês, começará uma festa de 7 dias de duração. Nesses dias, como um pão sem fermento. No 1º dia da festa, haverá uma santa convocação. Nesse dia, ninguém trabalhará. Ofereçam ao Senhor uma oferta queimada de 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. Esses animais não podem ter defeito. A oferta de cereais deve ser de 3 jarros da melhor farinha amassada com azeite, para cada novilho. 2 jarros para o carneiro e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Vocês também devem oferecer 1 bode como oferta pelo pecado, para obter o perdão dos pecados de vocês. Apresentem essas ofertas além da oferta queimada de cada manhã. Assim, preparem cada dia durante 7 dias o alimento para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, além das ofertas queimadas diárias, junto com a oferta de bebida. No 7º dia da festa, vocês terão uma santa convocação. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O povo também deve se reunir no dia da festa da colheita, dos primeiros frutos, na festa das semanas,
quando apresentarão ao Senhor uma oferta com os primeiros frutos da colheita que começa. Nesse dia terão uma santa convocação e ninguém deverá trabalhar. Vocês, então, devem oferecer ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade como oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. A oferta de cereais deve ser de 3 jarros da melhor farinha amassada com azeite para cada novilho, 2 jarros para cada carneiro e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, para obter o perdão dos pecados de vocês. Preparem todas essas ofertas, além das ofertas queimadas diárias e da oferta de cereais e de bebida. Lembrem-se que os animais oferecidos devem ser sem defeito. Agora vamos entrar no capítulo 29. Meu celular está avisando aqui que faltam só 10%. Eu espero que a gente consiga, entendido. Eu espero que a gente consiga continuar. Vamos lá. Capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês de cada ano tem uma santa convocação. Nesse dia ninguém deverá trabalhar. Esse será o dia da festa das trombetas. Vocês devem oferecer como oferta queimada com aroma agradável ao Senhor 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. Todos esses animais não devem ter defeito. A oferta de cereais deve ser de 3 jarros da melhor farinha amassada com azeite para cada novilho, 2 jarros para cada carneiro e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, para obter o perdão dos pecados de vocês. Vocês devem trazer essas ofertas, além das ofertas queimadas mensais e diárias que vêm acompanhadas de ofertas de cereais e de bebida. Vocês devem apresentar essas ofertas de acordo com as ordens do Senhor, pois as ofertas queimadas devem ser de aroma agradável ao Senhor. No 7º dia desse mês, vocês terão uma santa convocação. Esse será um dia em que vocês se humilharão perante o Senhor. Ninguém deverá trabalhar nesse dia. O povo deve obedecer com um aroma agradável ao Senhor. Uma oferta queimada de 1 novilho, de 1 carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano de idade. Todos esses animais não devem ter nenhum defeito. A oferta de cereais deve ser de 3 jarros da melhor farinha amassada, com azeite para cada novilho, 2 jarros para cada carneiro, e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, para obter o perdão dos pecados de vocês, além do bode que é oferecido para purificar o povo e da oferta queimada diária junto com as ofertas de cereais e de bebida. No 15º dia do 7º mês, vocês terão uma santa convocação. Ninguém deverá trabalhar nesse dia. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresentem a seguinte oferta queimada de aroma agradável ao Senhor: 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade. Todos esses animais não devem ter defeito. A oferta de cereais deve ser de 3 jarros da melhor farinha amassada com azeite para cada um dos 13 novilhos, 2 jarros para cada carneiro e 1 jarro para cada um dos 14 cordeiros. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, além da oferta queimada diária, junto com as ofertas de cereais e de bebidas. No 2º dia da festa, vocês devem oferecer 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. As ofertas de cereais e de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros devem ser de acordo com o seu número, segundo o regulamento. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, além da oferta queimada diária, junto com as ofertas de cereais e de bebida. No 3º dia da festa, vocês devem oferecer 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. As ofertas de cereais e de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros devem ser de acordo com o seu número, segundo o regulamento. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, além da oferta queimada diária, junto com as ofertas de cereais e de bebidas.
No quarto dia da festa, vocês devem oferecer 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. As ofertas de cereais e de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros devem ser de acordo com o seu número, segundo o regulamento. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, além da oferta queimada diária, junto com as ofertas de cereais e de bebida. No quinto dia da festa, vocês devem oferecer 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. As ofertas de cereais e de bebidas para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros devem ser de acordo com seu número, segundo o regulamento. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, além da oferta queimada diária, junto com as ofertas de cereais e de bebida. No sexto dia da festa, vocês devem oferecer 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. As ofertas de cereais e de bebidas para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros devem ser de acordo com o seu número, segundo o regulamento. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, além da oferta queimada diária, junto com as ofertas de cereais e de bebida. No sétimo dia da festa, vocês devem oferecer 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. As ofertas de cereais e de bebida para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros devem ser de acordo com o seu número, segundo o regulamento. Vocês também devem oferecer um bode como oferta pelo pecado, além da oferta queimada diária, junto com as ofertas de cereais e de bebida. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação. Ninguém deve trabalhar nesse dia. Apresentem uma oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Essa oferta será de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E os animais não poderão ter defeito. As ofertas de cereais e de bebidas devem ser de acordo com o número de animais e de acordo com as exigências da lei. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além da oferta queimada diária, junto com as ofertas de cereais e de bebida, além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias. Estas são as ofertas que vocês devem apresentar ao Senhor nas solenidades de vocês: as ofertas queimadas, as ofertas de cereais, as ofertas de bebidas e as ofertas de paz. E Moisés falou ao povo todas essas coisas que o Senhor havia ordenado. Uau! Nós vimos Deus detalhando a Moisés os tipos de sacrifícios e festas que deveriam ser oferecidas e apresentadas diariamente, aos sábados no início de cada mês, que era marcado pela lua nova, e nas festas anuais. No capítulo 28, foram relacionados assim a lista de sacrifícios diários de sábado da lua nova, da Páscoa e da festa das semanas, que é Pentecostes. Já no capítulo 29, foram detalhados assim os sacrifícios especiais a serem feitos em cada dia da festa de trombetas, do dia da expiação, que é Yom Kippur, e da festa dos tabernáculos, que é Sukkot. Essas instruções reforçam que a espiritualidade madura vai muito além dos grandes eventos. E existe, assim, constância na devoção, na gratidão e na memória do que Deus fez ao longo do ano. E a maior revelação de todas é sobre as festas, porque todas elas apontam para a vinda e para o reino do Senhor Jesus, o Messias, que nós cristãos já recebemos e os judeus vão receber ainda, e ele vai voltar para nós, né? E aí nós vimos que os sacerdotes eram os responsáveis por manter acesas essas rotinas e essas celebrações, e Moisés foi o porta-voz dessas instruções para o povo, e ele foi assim muito fiel a transmitir essa tradição para a nova tradição, porque Deus nos mostra que a fé não vive só de emoções, mas de disciplina, né? E cada oferta diária, cada festa,
Era assim uma chance das pessoas lembrarem de que Deus cuida, Deus age, Deus liberta. E que tal transformar assim pequenos atos em milagres no seu dia a dia? Pensa nisso. Vamos ver o que a gente pode assim extrair de lições para a gente poder aplicar na nossa vida? Então vamos embora, vamos pensar. Primeira coisa assim que ficou muito claro é que Deus valoriza a devoção diária, tanto quanto os grandes momentos espirituais, né? A gente viu também assim a celebração e a memória, que elas andam juntas, né? Porque as festas marcavam os feitos de Deus e unia o povo. A gente viu também que surgiu uma nova geração, né? Mas Deus não mudou os princípios dele. Apenas renovou a prática para manter viva entre os novos líderes e as suas famílias, porque a nova geração, para entrar na Terra Prometida, né, para receber a promessa de Deus, ela estava assim, sendo convidada para conhecer tudo, para renovar sua identidade espiritual. E o calendário mostra que todo o tempo pode ser santificado para manter a vida diante de Deus. Você está entendendo os detalhes, né? Então chegou assim a nossa hora da gente refletir, né? Vamos pensar, né? Será que você tem honrado a Deus só em momentos especiais? Ou também você o honra com a sua rotina, com seus hábitos diários? Quais datas, por experiência, Deus já usou na sua história para fortalecer a sua fé? Será que o seu compromisso com Deus inspira outras pessoas a manterem uma disciplina espiritual constante? Será que você é a Bíblia que outras pessoas estão lendo? Pensa nisso, é importante, né? E agora, vamos fazer a nossa oração juntos? Então, vamos lá. Pai, obrigada por nos deixar esses 2 capítulos de Números, 28 e 29, para nos mostrar a importância da regularidade, da disciplina na adoração ao Senhor. Que, ao entender isso, né, cada um de nós possa passar adiante, transmitir sobre a memória do teu agir, através do exemplo para os nossos descendentes, para as novas gerações, para os nossos amigos, para quem está ao nosso redor, para que eles não percam o caminho de volta para casa. E isso, Pai, assim só vai poder acontecer se o nosso compromisso com o Senhor for assim renovado dia a dia, através da demonstração da nossa fé, da nossa obediência e também da tradição. Somente assim a gente vai poder celebrar a nossa identidade espiritual com o Senhor e com os nossos irmãos. E assim como o Senhor pediu, nós devemos orar também pela paz de Israel e seguir em frente, sem olhar para trás, sem tirar a mão do arado. Obrigada, Senhor. Obrigada, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém e amém. Como é importante a gente conhecer, né, todas as práticas, tudo que aconteceu no Antigo Testamento e que só deixou de acontecer quando não tinha mais templo. Quando o segundo templo foi incendiado, alguns anos depois de Cristo. E aí a gente para pensar, para refletir, como nada acontece por acaso. Estão pensando em criar um terceiro templo, mas tudo o que aconteceu era a sombra do que estava por vir. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas os nossos irmãos, que não são os judeus messiânicos que acreditam em Jesus, mas os judeus religiosos, ainda com aquela ideia de que estão aguardando o Messias, eles anseiam nessa construção
do templo, lá no Monte Moriá, e que eles vão fazer todas essas práticas que nós vimos aqui, em todas essas festas. Então vamos orar a Deus, vamos pedir para que eles não sejam enganados, para que a venda caia dos olhos deles e que eles aceitem Jesus como o Salvador, como o nosso Senhor, como o Messias que já veio e que está para retornar. É isso aí. Beijo no seu coração. É importante a gente ler para a gente poder entender a história que vai acontecer em breve. Porque muitos ficarão enganados, muitos vão, por não conhecer a palavra do Senhor, vão ficar assim, chocados com o que está por vir. Amanhã tem mais. E vamos em frente. Tchau.